Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha casa, no meu espaço, na minha sala de atendimento. As pessoas sempre me perguntam, é, desde que eu comecei a atender online, as pessoas sempre me perguntam como é que eu atendo, como é que é a minha vida. Eu atendo nesse canto aqui online, tá? Eu coloco isso aqui, boto o celularzinho aqui e ligo a câmera e atendo as pessoas online. Quando é presencial, a pessoa senta na minha frente e a gente faz esse trabalho. Eu tenho essa mesa, né, que eu chamo de mesa da magia espiritual que eu desenvolvi. Se você olhar essas bolas aqui, você vai ver que cada uma vai representar um planeta. Eu coloquei ela em posições porque eu sempre olho para elas. Quando uma brilha para mim, eu sei que Mercúrio está falando com a pessoa com quem eu estou atendendo, ou Júpiter, e por aí vai. Júpiter é sempre eu ligo a expansão espiritual, Vênus, as questões afetivas, e por aí vai, né? Então, eu gosto... Então, as pedras, elas estão montadas aqui, isso foi um grande mentor espiritual que me deu, através de sonho, que eu tinha que ter isso como um processo de defesa. Eu comecei a colocar. O primeiro contato que eu tive com os cristais, eu passei numa loja, eu vi uns cristais, eu entrei ali, olhei, a partir dali eu fui buscar todo tipo de informação, e aprendi a trabalhar os chakras das pessoas através da terapia com cristal, que é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Eu já fiz muito isso, e eu lembro que muita gente recebeu bastante cura através do alinhamento dos chakras, né? É uma coisa que eu pretendo fazer. Então, cada pedra representa uma coisa. Por exemplo, as ametistas, elas fazem parte da espiritualidade, tá? É uma pedra que traz espiritualidade para as pessoas. A turmalina negra, ela afasta o mal. Essa pedra aqui, a citrino, ela é uma pedra muito boa para atrair prosperidade, dinheiro, né? Essa pedra aqui é muito rara. Ela é uma turmalina branca do Paquistão. Ela vale mais do que todas as outras. É uma coisa muito... Eu tenho uma outra pedra que eu gosto muito, que é essa ágata aqui. Se você olhar, ela parece uma mandala, né? Então, quando eu estou muito triste, ou quando uma pessoa aparece, eu peço para ela ficar olhando para essa pedra. É impressionante como essa pedra puxa toda a negatividade. Tem uma outra pedra que chama madeira petrificada. Ela é uma mistura de jaspe com madeira. Ela leva 300 anos para ser feita embaixo da terra. Pedra raríssima. E ela é muito, muito, muito usada para fazer terapia de vidas passadas. Ela é muito boa para regressão. É uma pedra muito, muito, muito boa. Essa pedra chegou para mim, eu não posso nem contar a história como ela veio, mas é uma pedra muito especial. Tá? Então, as pedras, elas estão na minha vida. A minha casa, ela é toda nas janelas, em todos os cantos. Eu coloquei pedra e tal. Eu gosto muito do cristal como um instrumento de prosperidade e de defesa. É muito interessante que, às vezes, eu estou meio frágil, assim, aí eu sento aqui, elas puxam. Os meus clientes que vêm presencial, eles sentam ali e eles às vezes estão cansados, estão esgotados. Quando eles saem, eles falam, nossa, aconteceu alguma coisa comigo que eu melhorei. Eu não falo nada, mas eu sei que é a posição dos cristais. Porque quando eu recebo, principalmente presencial, eu preparo o ambiente para cada pessoa. Eu tenho esse cuidado, né? Eu tenho esse cuidado. Essa pedra aqui, uma pedra muito especial, eu já tenho há muitos anos, e é uma pedra que, às vezes, a pessoa está muito ruim, se você olhar, ela tem turmalina aqui e quartzo branco aqui. Então, eu faço a pessoa segurar essa pedra assim, fechar os olhos, e eu faço a minha oração enquanto ela está ali, e peço para que o universo retire dela tudo aquilo que é. Tem o processo de limpeza das pedras e tal, mas o cristal, ele é muito responsável por esses mais de 35 anos que eu faço isso.
através dele, cada cristal que chegava, cada pedra que eu adquiria, cada lugar. Tem uma pedra que eu amo muito, e que eu acho que todo mundo deveria ter, que é essa cianita azul, que na verdade ela é chamada a pedra de São Miguel, arcanjo. Ela corta tudo. Quando você estiver mal, assim, você segura nela, respira fundo, e pensa no probleminha que tu tá passando, e tu vai ver que desaparece. Você entende? Que completamente desaparece. Cada pedra tem um processo. Eu tenho uma pedra que infelizmente ela não está aqui, ela está lá na sala, mas uma hora eu vou gravar um vídeo falando sobre ela e vocês vão ficar impressionados com o que eu vou falar. Mas voltando aqui, como é que você deve adquirir seus cristais? Simples assim. Quando vocês forem numa feira, quando vocês forem numa loja, quando vocês forem até nas cidades, Mariana, tem uma cidade linda lá no Rio Grande do Sul, que chama Ametista do Sul. Quando vocês forem para esses lugares, quando vocês forem comprar pedra, sempre que tiver a mesa, sempre que tiver pedra, olha, aquela que brilhar e te chamar a atenção é essa que você vai comprar. E entenda que você pode ler livros, você pode ler cursos, você pode fazer tudo, mas se você tiver paciência, flexibilidade, você vai conseguir, com a pedra, conversar com ela e ela vai te explicar para que ela serve. Ela vai te induzir àquela utilidade. Então, sempre eu digo para os meus clientes que espiritualidade, e eu considero o cristal um elemento muito importante para a espiritualidade, você deve seguir tua intuição. Porque a primeira impressão que a gente tem quando vê um objeto, quando vê, é a que vale, porque você não está influenciado por nada. Quando eu comecei a atender, que as pessoas vinham na minha casa, eu ia abrir o portão, então eu não gostava de saber nada, só quem indicou, mais nada. Aí quando eu olhava para a pessoa, a primeira intuição que eu tinha era verdadeira, porque eu não estava influenciado por nada. Aí, diante do trabalho, que eu ia buscar isso. Então, e o cristal, ele tem sido o meu grande companheiro ao longo da vida. Ele tem sido o meu grande companheiro mesmo, assim. Tem uma pedra aqui, que eu adoro, que, olha a força dessa pedra, sabe? Olha a força dessa pedra. Olha as manchas que ela tem. Quando ela veio para mim, ela não tinha essas manchas. Ela foi adquirindo ao longo do tempo. São situações que ela foram me libertando. Teve uma época que eu tive uma rosa do deserto linda, um formato lindo, e ela ficava na ponta da mesa que eu atendia. Um dia entrou uma senhora muito carregada, tadinha, e a pedra voou assim e pá, espatifou. Porque, às vezes, quando a pedra recebe uma energia muito forte, ela se quebra. Então, quando os seus cristais estiverem quebrando muito em casa, você toca, ele quebra, aí você precisa entender e fazer um alinhamento da energia da casa, né? Usar radiestesia. Hoje tem muitas técnicas importantíssimas, tá? Essa pedra aqui também, olha como ela é profunda, ela é branca, mas ela tem umas cores aqui, né? E ela tá limpando. Essas pedras, elas não estão... faz uns dias que eu não limpo, mas quando eu limpo, elas ficam melhor. Mas se você olhar, você vai ver que elas ainda estão com muito brilho. O brilho que elas têm são os seres que habitam dentro dela, que são os elementais. Então, toda vez que você lida com um cristal, você está lidando com várias pessoas. Tem muita gente morando aqui dentro. Ah, mas como que são essas pessoas? São elementais. O Paracelso, quem tiver interesse, o Paracelso foi um cientista muito forte, foi um filósofo muito grande, ele que definiu os elementais. Então, procure ler sobre eles, vocês vão entender profundamente sobre isso. Vai ser muito, muito interessante. Bem, então, aqui é o meu ambiente de trabalho. Eu acabei de falar sobre os cristais, agora eu vou falar sobre os baralhos, né? Eu já comecei a jogar há muito tempo, durante muitos anos eu joguei o baralho cigano. Depois, a gente criou o baralho, eu e a Márcia criamos o baralho do cotidiano, que veio para substituir o baralho cigano e que me trouxe muito mais elementos, muito mais informações.
Ele ainda está num formato pequeno, mas a minha ideia é que ele seja maior. Eu quero cartas assim compatíveis com o tamanho do tarô, sabe? Para que o trabalho que tem nele seja colocado. Embora, e mesmo ele compacto, ele traz informações muito válidas. Então, a minha forma de trabalho e de lidar com todos os baralhos, eu tenho muitos baralhos, eu gosto muito de baralhos. Eu jogo tarô e eu jogo o baralho do cotidiano, o antigo baralho cigano. Então, assim, quando a pessoa vem para mim, eu primeiro faço a numerologia dela. Por quê? Porque a numerologia, ela me traz um olhar técnico. Eu gosto de ter essa sensação de que é um olhar técnico. Então, a numerologia vai me explicar os karmas, as dificuldades, a origem, da onde ela veio. Aí, logo em seguida, eu abro o baralho do cotidiano, que seria esse. Então, vão ser 2 rodadas de baralho completo, onde se fala sobre tudo, saúde. Normalmente, o baralho, às vezes ele me direciona, ele me leva para um tema específico. E muitas vezes os clientes falam, nossa, mas eu vim aqui para falar sobre isso. Às vezes eu termino a consulta e falo, tem alguma pergunta? Não, você já falou tudo. Porque muitas vezes o baralho te leva a isso. Depois que eu termino esse baralho, normalmente eu abro o tarô, mais 10 cartas, mas como um complemento, né? E dou sempre um espaço para as pessoas conversarem. Então, aqui é minha forma de trabalhar. Mas eu sempre uso oráculos, e de uma certa forma, hoje, às vezes eu mudo um pouco o tarô, eu tenho vários tarôs, depende da pessoa, depende da intuição, depende da necessidade. Então, conforme vai vindo, eu vou colocando. E eu gosto muito de oráculos. Eu estou cada dia mais usando técnicas de conversa, de diálogo no final, para que as pessoas comecem a perceber o tamanho que elas têm para mudar a vida delas. Né? O baralho do cotidiano, ele prevê o futuro? Prevê sim, não vou dizer que não. Mas ele também mostra situações nas quais você pode evitar, muitas vezes, sabe? E coisas que está muito ali no teu destino, às vezes é meio difícil, mas coisas que não. Então, a minha forma de jogar é assim, sabe? É intuitivo, eu tenho diálogo com as pessoas, eu tenho entendimento com as pessoas, eu tenho uma mania de falar, faz sentido para você? São coisas assim, por quê? Porque a única coisa que a pessoa precisa dizer é, faz sentido. Por quê? Porque eu vou na continuidade, eu vou naquele pensamento, eu vou naquela situação. Porque às vezes as pessoas vêm para mim querendo saber só de amor, mas a vida não é feita só de amor, a vida é feita de amor, de trabalho, de saúde. E às vezes a saúde da pessoa não está muito boa e o baralho insiste em falar sobre saúde, às vezes até como uma prevenção. Não necessariamente uma cura, mas uma prevenção. Então, é nesse cantinho que eu faço a minha leitura. Aqui eu sou muito feliz. Eu atendo gente do mundo inteiro hoje em dia, por ser online, né? Quer dizer, domingo foi um dia que eu trabalhei muito. Eu atendi 5 pessoas diferentes, foram mais de 10 horas de trabalho, e foi maravilhoso, sabe? Porque quando eu termino a leitura, eu sinto a energia que essas pessoas me emanam, e quando vem essa energia maravilhosa de troca, de gratidão, de felicidade, vocês não têm ideia do que é bom. Teve uma época da minha vida que eu pensei até em parar, né? Se eu tivesse feito isso, eu acho que eu não teria construído a pessoa que eu sou, sabe? Porque esse trabalho, pelo menos eu levo muito a sério, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito rígido, é um trabalho que você, para falar da vida do outro, você tem que se abrir com muita ética, com muito trabalho, e nem sempre a pessoa que vem para a leitura está pronta para isso. Às vezes ela quer se enganar. E hoje, com a minha temática, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes o baralho, ele fala o que a pessoa quer ouvir. E como é que um tarólogo sabe isso? Quando ele começa a usar a sensibilidade dele. Então, muitas vezes, a pessoa, ela projeta no baralho o que ela quer ouvir. Eu já aprendi como, e no meu curso, quando vocês forem fazer meu curso, alguém que se interessar, porque no futuro eu vou dar um curso sobre o baralho do cotidiano, eu vou ensinar como se libertar sobre isso.
que é um tema muito importante. Eu digo isso porque muita gente fala, eu fui no tarólogo, mas não acertou nada, não colocou. Um tarólogo nunca vai acertar 100%. Ele vai chegar à margem, mas ele vai acertar muita coisa. Agora, a gente não pode esquecer que é um trabalho de dupla. Então, assim, graças a Deus, eu tenho muitos clientes, pessoas maravilhosas que me acompanham uma vida inteira, né? E tem muito a ver com essa troca que a gente faz e com o entendimento que as pessoas têm. Tá? Então, o baralho é isso. Essa é a minha mesa. Então, aqui eu vou abrir as fileiras e vou lendo, vou buscando coisas, depois vou indo. Sabe, é tão bacana. Tem dias que eu entro num estado de alfa, assim, uma alegria tão grande. E a pessoa me deixa fluir. Esses dias eu me emocionei com uma cliente que as coisas que eu tinha falado para ela fluiu, e ela tinha acabado de conquistar algumas coisas na vida dela. Foi emocionante, né? Eu até meio que chorei um pouquinho junto com ela. Se eu fosse um psicanalista, um psicólogo, iriam dizer que é falta de ética, mas na verdade é excesso de emoção. Bom, eu além de tarólogo, além de terapeuta, além de numerólogo, além de terapeuta floral, eu também gosto de colecionar tarôs, né? Bom, todo mundo já deve saber e já deve conhecer o Salvador Dalí. O Salvador é um cara, e ele fez um tarô, ele é um grande pintor, ele fez um tarô. Esse tarô aqui no Brasil, ele era muito caro. E um dia eu fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, na cidade de São Petersburgo, tem um museu dele, que um dia que vocês quiserem conhecer, é muito interessante. E lá tem esse baralho dele, e você pode comprar esse baralho em várias línguas. No caso, eu comprei em português, vou abrir aqui, em português e em italiano, tá? E aí vem o manual. É um baralho que no Brasil custa uma fábula. Lá eu não paguei tão caro, não. Lá foi em torno de $60, tá? E é um baralho que esse artista fez. E o baralho, ele tem uma curiosidade. Todos os personagens são o Salvador Dalí. Então ele fez todas as cartas com ele. Né? É como eu sempre digo, o tarô para mim ele é um jogo de psicologia. Na verdade, o Dalí colocou toda a psicologia dele aqui. Tá? E eu, como colecionador, tenho esse tarô. Tá? Eu ainda não joguei para ninguém ele. Um dia eu tenho um amigo chamado Rodrigo que eu vou jogar para ele. Um dia que eu tiver inspirado, sabe? Que eu quiser falar, agora eu vou batizar esse baralho, né? Porque eu sempre uso, nas minhas leituras, eu sempre uso o tarô. Tem vários tarôs, de Marcelli, o tarô grego que eu adoro, que é o chamado tarô mitológico, e vários outros, assim, né? E eu sempre vou mudando. Um dia eu vou usar esse aqui. Na verdade, eu vejo ele como uma obra de arte, e eu acho que um personagem como Salvador Dalí validar o baralho é um sinal muito bonito de como você consegue dar valor a isso. Então vamos lá. As cartas, a sacerdotisa, a imperatriz, olha que interessante, o imperador. O sumo sacerdote dele é belíssimo. Os enamorados, lindíssima. O carro, o mago, que é a carta número 1, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela. Olha essa carta, que coisa mais maravilhosa. Eu gostei muito porque ele colocou o azul. Eu acho que é uma das poucas cartas da força, da estrela, perdão, que tem o azul, né? Normalmente tem o céu azul, mas esse azul clarinho foi maravilhoso. A lua, o sol, o juízo,
O mundo dele é completamente diferente de todos aqui. Eu acho interessante porque o dia que eu for fazer a leitura com esse baralho, esse mundo ele vai tomar uma outra forma, porque ele levou para um outro lugar o mundo aqui. Pelo menos na minha visão, tá? O louco é a última carta. Então, esses foram os arcanjos maiores, né? Do Salvador e tal. E aí, eu quero falar que vale muito a pena, né, você olhar a forma. E o Salvador, ele enquanto pintor, ele era chamado de meio exótico, né? Então o tarô dele não podia deixar de ser exótico. Olha que coisa mais linda, tá? Quando você vai lá nessa coisa, você pode comprar ele com o idioma que você quiser. É muito bem feito, é muito bonito. Então eu acho que mais um gênio da humanidade que validou o nosso trabalho de fazer a leitura do tarô. Eu acho que isso é uma bênção de um mestre como ele.